Uma necessaire que parece comum, mas não é porque ela tem um segundo bolso com zíper aqui por dentro. Quer aprender a fazer essa peça com passo a passo detalhado do início ao fim? Então vem comigo porque eu vou te ensinar a fazer numa aula muito especial comemorativa do meu aniversário de 30 anos. Então vem comigo, roda a vinheta! Antes de tudo, já deixa um like aqui nesse vídeo, vai aqui embaixo, se inscreve no canal e clica também naquele sininho ali do lado, que é para você ser notificado sempre que tiver aula nova aqui no canal. Essa é uma aula muito especial por dois motivos. O primeiro motivo é porque ela é uma aula comemorativa do meu aniversário de 30 anos. Inclusive, se você quiser me deixar uma mensagem aqui, fica à vontade, porque nesse vídeo, especialmente, eu vou fazer questão de ler todos os comentários. E o segundo motivo é porque essa é a primeira aula que eu gravo usando um tecido da minha coleção exclusiva de tecidos digitais. A gente vai fazer essa necessaire aqui usando uma das minhas estampas exclusivas e o nome dela é Shadow. No site carolvilauta.com.br vocês vão encontrar todas as estampas da minha coleção, então vão lá conferir porque tá imperdível, as estampas ficaram muito bonitas e no site vocês já sabem, tem muitos materiais para costura criativa. Mas eu não vou ficar enrolando vocês aqui e vamos logo então para a lista de materiais, onde eu vou te passar tudo certinho, com todas as medidas, tudo que você vai precisar para fazer essa necessaire aqui, que tem um bolsinho com zíper por dentro. Aqui eu tenho o tecido externo, que é o tecido estampado da necessaire, medindo 32 por 40 centímetros, e junto com ele eu tenho também uma camada de manta acrílica R1 e uma camada de TNT com 80 de gramatura. Vocês podem cortar nessa primeira etapa tanto o tecido quanto as duas estruturas um pouquinho maior, e aí a gente vai colar essas três camadas usando a cola spray temporária, vai fazer um matelassé ou um quilting ou uma costura da sua preferência para unir o tecido com as estruturas e só então a gente vai refilar nessa medida que eu falei de 32 por 40 centímetros. Também medindo 32 por 40, a gente vai cortar o tecido do forro, no caso aqui eu estou usando um tricoline 100% algodão com estampa de bolinhas. Para o bolso interno, a gente vai precisar do tecido estampado, o tecido de forro e uma camada de entretela média com cola, medindo todas as três camadas aqui, 21 centímetros de altura por 25 de comprimento. Nós vamos precisar também de dois pedaços de zíper, um medindo 30 centímetros de comprimento, o outro com 20 centímetros de comprimento. Cada zíper tem o seu cursor, então são dois cursores. E para o acabamento do zíper, a gente também vai usar um pedacinho do tecido estampado medindo 5 por 6 centímetros e mais dois pedaços também do tecido estampado medindo 6 por 25 centímetros de comprimento. Agora a gente vai montar todas as camadas em ordem para poder fazer o matelassé ou quilting, se você preferir, e eu vou te mostrar a ordem correta das camadas. A gente começa com o TNT na mesa. O TNT ele não tem lado, então não precisa se preocupar com isso. Eu vou pegar a manta acrílica R1 e no lado fofinho dela, aquele lado que você passa a mão e sente que ele não é áspero, a gente vai colocar uma camada bem uniforme, bem fina de cola spray temporária. Eu costumo usar essa cola aqui, ela tem um odor suave, ela é muito boa para colar esse tipo de coisa e ela não deixa excesso, então eu gosto dela por conta disso. Essa cola vocês também encontram lá no site da loja, então eu vou espalhar uma camada uniforme aqui. Por cima desse lado mais fofinho da manta, a gente vai posicionar então o TNT. Vai alisando bem aqui com a mão para não deixar nenhuma prega, então é importante esticar bem o TNT nessa etapa. Agora o TNT está para cima, eu vou colocar ele para baixo, então o TNT vai ficar encostado na mesa e aqui eu tenho a face mais áspera da manta R1. Eu vou colocar uma camada de cola também fina e uniforme nessa face da manta, que é onde a gente vai posicionar o tecido. Vocês viram que não precisa colocar muita cola,
porque um pouco, espalhando bem, já é suficiente para colar bem o nosso material aqui. Com o tecido, a gente vai fazer a mesma coisa, vem passando a mão, esticando bem, para ele aderir na cola que foi depositada aqui na manta. Vocês já devem saber, eu já expliquei várias vezes aqui no canal, que o R da manta ele tem a ver com a resina. Então, no caso da manta R1, significa esse nome que ela tem resina de um lado. E o lado resinado é o lado áspero que a gente colocou em contato com o tecido. Então, se você quiser reforçar ainda mais a cola aqui que está segurando o tecido, além da cola spray, a gente pode ativar essa resina usando o ferro de passar. Mas muito cuidado porque a gente está usando o TNT embaixo, que é um material sintético que pode derreter se você passar o ferro muito quente. Então, nessa etapa, você pode sim dar uma passadinha com o ferro aqui, mas numa temperatura média. Não coloca o ferro muito quente, porque pode acabar derretendo e estragando a camada de TNT que está lá por baixo. Agora, com todas as camadas empilhadas na ordem e posição correta, a gente vai riscar uma telacê. Eu gosto de fazer para essa peça uma telacê quadradinho com 4 por 4 centímetros. Para isso, eu vou alinhar aqui a linha de 45 graus da minha régua, paralela com o lado reto aqui da parte de baixo do meu tecido. Isso para fazer o primeiro traço. Então, risquei. Daqui em diante, a gente vai riscando de 4 em 4 centímetros até terminar todo o tecido. E aí depois a gente volta no outro sentido, formando os quadradinhos, onde a gente vai costurar em cima do traço. Eu virei o meu tecido para voltar riscando no outro sentido e aqui a gente faz a primeira marcação exatamente do mesmo jeito que a outra marcação que a gente fez ali no começo. Marca os 45 graus aqui, terminando junto com o tecido, conta 4 centímetros, faz o primeiro traço e depois continua de 4 em 4 centímetros para a gente fazer quadradinhos perfeitos com esses traços. Com o risco do matelacê pronto, agora a gente vai para a máquina e vai costurar em cima de cada um desses traços. Se você optar pelo quilting livre, aí não precisa riscar e vai direto para a máquina fazer a sua costura com todas as camadas juntas. Prontinho, acabei de fazer a última costura aqui do matelacê e agora a gente vai levar essa peça de volta para a base de corte e refilar para ela ficar exatamente com a medida de 32 centímetros por 40 centímetros. E aí já pode também dar aquela passadinha com o ferro para apagar todas as marcas de giz que estão aqui por baixo da costura. Já refilei, terminei de apagar todas as marquinhas de giz aqui dessa peça principal, então eu vou reservar ela um pouco. E agora eu vou pegar o tecido estampado, que vai ser a parte do bolso interno, e a camada de entretela, para a gente já grudar essa entretela no tecido com o ferro de passar, que já está quente aqui. Então eu vou posicionar o tecido em cima do lado mais áspero da entretela, que é o lado que tem a resina, e aí a gente vai passar aqui até essa entretela colar bem coladinha no tecido. Você vai perceber quando ela tiver aderido à entretela e aí vai virar um material só, eles não separam mais. Eu já imagino que você vai me perguntar onde dá para encontrar umas estampas tão bonitas como essa que eu estou usando aqui. E eu quero te contar que essa estampa faz parte da minha coleção exclusiva de tecidos digitais que já está disponível lá na loja Carol Vilauta. Junto com esse lançamento, estão acontecendo várias promoções do dia 6 ao dia 10 de julho, em comemoração ao meu aniversário de 30 anos. Se você ainda não está sabendo dessas promoções e lançamentos, então clica agora no link que está aqui na descrição desse vídeo para entrar no grupo VIP do WhatsApp, onde eu estou mandando todas as novidades. Mas entra logo, porque tudo isso está acontecendo só até o dia 10 de julho. Eu te espero lá no grupo. Com o tecido já aderido na entretela, agora a gente vai pegar o zíper menor e vai tirar o cursor dele, vai separar o zíper em duas partes e eu vou pegar também a parte do forro
desse bolso interno. E agora a gente vai posicionar o zíper aqui no lado mais estreito do tecido entretelado e vai colocar por cima desse zíper o forro. Então as camadas vão ficar assim, o tecido estampado com a estampa voltada para cima, o zíper com o lado direito, que é o lado que tem aqui os dentinhos, encostado direito com o tecido, e por cima vem o forro, que vai ficar também direito com o tecido estampado. Posiciona bem certinho essas 3 camadas, tecido estampado com entretela, zíper e forro, e passa uma costura reta aqui usando o calcador de zíper. Começa com o retrocesso e, se você preferir, você pode costurar primeiro o zíper com o tecido estampado e depois passa mais uma costura unindo o forro. O zíper ficou aqui, a gente vai manter do mesmo jeitinho e só vai encaixar aqui entre o tecido estampado e o forro o outro lado do zíper. E ele vai ficar na mesma posição, com o lado direito encostando com o direito do tecido estampado e os dentinhos do zíper voltados para o centro do bolso. Volto o forro aqui por cima e passo uma costura aqui também. Agora a gente vai desvirar essa peça. Vai ajeitar bem aqui o tecido com entretela para baixo e o tecido do forro também aqui para baixo, deixando o zíper bem exposto. E a gente vai rebater essa costura aqui dos 2 lados. Para rebater, eu voltei o calcador comum na máquina. E aí a gente vai passar essa costura não muito longe de onde começa o zíper. Eu posicionei a agulha da minha máquina na posição 7.0, então ela está bem mais para a direita do que o normal. E aí essa costura ela vai ficar aqui mais próxima do zíper, como eu falei. É importante fazer retrocesso no início e no final dessas costuras também. Agora é hora da gente unir os 2 lados do zíper e voltar o cursor aqui. Para ficar com as 2 pontas do zíper fechadas, a gente vai precisar passar o cursor 2 vezes. Agora a gente vai achatar bem esse bolso com o zíper bem no meio, bem centralizado aqui na parte de cima e vai passar uma costura de cada lado e aí a gente vai reservar essa peça enquanto monta a parte externa da nécessaire. Agora a gente vai começar a trabalhar com o zíper maior, que é o zíper principal da nécessaire. Eu peguei aqui, separei ele em 2 partes, tirei o cursor e nas 2 pontinhas do lado esquerdo do zíper, a gente vai precisar fazer um pequeno pontinho à mão com a agulha para que ele fique curvado do jeito certo e fique igual dos 2 lados. Então, para isso, eu vou pegar aqui essa pontinha do zíper e eu vou dobrar ela assim e depois para cá. Então, a gente vai fazer tipo uma preguinha para fazer com que os dentinhos do zíper façam uma curva aqui para baixo. E aí, segurando aqui o zíper, nessa posição, a gente vai fazer alguns pontinhos à mão
para ele não escapar. Agora é a hora da gente fazer o acabamento do zíper, que vai ser feito com tecido. Você lembra que a gente tem na lista de materiais 2 tecidos medindo 6 por 25 centímetros. Eu peguei um deles, eu estou olhando ele aqui pelo avesso, e aqui na pontinha eu dobrei 1 centímetro dele para dentro. A gente vai posicionar esse tecido aqui pelo direito do zíper, lembrando que aquele lado que a gente fez o pontinho está aqui, então a gente vai posicionar esse tecido aqui, sobrando meio centímetro aqui na ponta. E aí a gente vai esticar esse tecido aqui paralelo ao zíper e vai costurar daqui de cima até o final do tecido. Quando chegar aqui no finalzinho, a gente pode dobrar desse lado também 1 centímetro e já costurar com ele dobradinho assim. Eu estou voltando o calcador de zíper para minha máquina para essa costura ficar mais fácil. Agora, a gente vai dobrar esse tecido aqui para baixo do zíper. E vai dobrar ele aqui pelo outro lado, primeiro 1 centímetro para dentro. Vai vincando, se você preferir, você pode fazer isso aqui com o ferro de passar. Assim. E depois dobra ele aqui por cima daquela costurinha que a gente acabou de fazer, que ela vai estar aparecendo aqui pelo avesso. Colocou ele aqui por cima, ajeitou bem a dobrinha do começo e do final, pode vir para a máquina de novo e passar uma costura aqui bem na beiradinha, fixando de vez o tecido e fazendo o acabamento total das pontas. Essa parte eu acho mais fácil fazer usando o calcador comum. Então, eu vou voltar ele aqui para a máquina e eu recomendo que você faça essa parte, todas as etapas iguais de uma vez. A gente vai repetir esses processos na outra metade do zíper. Então, eu estou te explicando tudo de um lado, mas você já pode ir fazendo os processos que são iguais na sequência. O bom é que essa costura que a gente passou por trás, ela acaba já rebatendo aqui a parte da frente, então ela fica prontinha. Agora eu vou repetir o mesmo processo com a outra metade do zíper, como eu tinha dito. Agora é a hora de encaixar o cursor aqui nesse zíper. Ele vai ficar com um lado do zíper aberto e o outro é aquela dobrinha que a gente fez usando a agulha. Então eu vou encaixar o cursor aqui pelo lado aberto. Capricha para o cursor entrar bem certinho aqui, com os dois lados iguais. Não ficar sobrando o zíper, senão ele vai dar diferença aqui na frente. E quando chegar aqui na ponta, ó, pode acreditar em mim que o zíper não sai, o cursor não sai, porque o zíper não tem mais como se unir, né, nessa ponta, porque ele está dobrado. Então, ele fica assim. Nessa ponta solta, por onde a gente acabou de passar o cursor, a gente vai passar o isqueiro para evitar que ela fique desfiando e é aqui que a gente vai fazer o acabamento com tecido, usando aquele pedacinho que pediu lá na lista de materiais, que mede 5 por 6 centímetros. Então, com o auxílio do isqueiro, eu vou dar uma leve queimadinha aqui só para o zíper parar de desfiar e aí a gente vai pegar esse tecido pequenininho, vai dobrar aqui mais ou menos 1 centímetro de cada lado, para ele ficar já na largura certa do zíper. Aqui.
vai costurar ele aqui atrás, vai dobrar ele para frente, dobrar a pontinha e costurar de novo, fixando ele, fazendo o acabamento nessa ponta do zíper. Na verdade, eu vou posicionar esse tecido um pouquinho para baixo, porque senão o acabamento fica muito curto e não fica tão bonito. Ele fica mais legal se ele tiver mais ou menos uns 2 centímetros aqui. Então, eu vou posicionar o tecido um pouquinho mais abaixo para fazer a primeira costura. Vou dobrar esse tecidinho, então, para cima, viro o zíper e dobro ele para baixo de volta. E aí, a gente dobra mais uma vez essa ponta até ela alcançar aqui a medida da costura que aparece aqui pela frente. Assim, e agora é só costurar aqui a volta toda. Esse acabamento do zíper fica assim, e agora a gente vai para a montagem de todas as partes da nossa nécessaire. Peguei o tecido principal estruturado, eu vou dobrar ele ao meio, no sentido onde ele mede 32 centímetros, e aí eu vou fazer um pequeno pique com a tesoura para marcar o meio dessa peça. Bem pequenininho mesmo. Pode fazer o mesmo processo aqui no lado oposto. E com o giz, a gente vai marcar o meio da peça do zíper que a gente acabou de costurar. Já marco os dois lados da peça do zíper também. E aí, nós vamos posicionar o pique central da peça principal com a marcação do meio da peça do zíper. E aí, a gente vai colocar a peça do zíper encostando direito com a principal e por cima disso aqui a gente já vai colocar o forro. De novo, se você preferir, você pode costurar primeiro o zíper com a principal e depois passa mais uma costura com o forro para você não precisar lidar com muitas camadas ao mesmo tempo. Muito cuidado para não costurar essa ponta solta do zíper quando você passa essa costura aqui. Agora, a gente vai trazer a outra parte, onde a gente marcou o meio aqui, até a peça do zíper. Vai centralizar aqui certinho os dois lados, então a marca de giz está aqui e o pique central está aqui. E pelo outro lado, eu vou trazer também a peça do forro. Então, a gente vai remontar aqui a mesma ordem e a mesma posição das camadas. Alinha tudo certinho e passa uma costura aqui desse lado também. Só que desse lado tem uma diferença. A gente vai precisar deixar aqui no meio uma abertura por onde a gente vai desvirar essa peça. Então, lembra de deixar aqui um pedacinho com retrocesso, pula uma parte de mais ou menos uns 10 centímetros e faz um retrocesso de novo. Aqui no meio a gente vai levantar o forro e costurar só as duas partes estampadas. Começa com retrocesso. Aqui eu faço um pequeno retrocesso de novo.
eu vou pular os 10 centímetros e aí depois eu volto costurando só as camadas estampadas. Aqui, então, eu vou levantar o forro e vou passar uma costura reta só nas camadas de baixo do forro. A peça tá assim, e agora nós precisamos pegar essa ponta solta do zíper, colocar ela aqui pra dentro para não ter perigo de costurar e prender ela aqui nessa lateral, porque a gente não pode fazer isso. Eu vou alinhar aqui onde começa o forro nos dois lados, precisa estar bem alinhado, bem juntinho aqui. Pode inclusive colocar um clips de costura para evitar que essa peça aqui se movimente e acabe saindo do lugar. E aqui a gente vai puxar assim, até ficar bem esticado. Eu vou colocar um clips aqui também e a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Para facilitar o entendimento de vocês, eu marquei uma margem de 1 centímetro aqui, que é o que a gente vai deixar para a costura. A caixinha de leite, para fazer o fundo da peça, a gente vai contar da costura para dentro. Então aqui, dessa marcação para dentro, a gente vai fazer um quadradinho de 4 por 4 centímetros. Aqui na parte estruturada, eu já posso fazer a mesma marcação de caixinha de leite, só não precisa fazer aquela de meio centímetro. Então, eu vou marcar 1 centímetro para a costura e depois para dentro dela um quadradinho de 4 por 4 centímetros. Antes de qualquer coisa, a gente vai posicionar aquele bolsinho interno da marcação de meio centímetro para cima. Então, o nosso bolsinho, ele tá aqui, vocês vão perceber aqui, ó, que ele é bem menor do que a peça, mas que ele encaixa certinho com as pontas aqui da caixinha de leite. Ou seja, quando a gente fizer essa costura que vai dar profundidade, ela vai chegar na largura do bolsinho interno. Então, coloca o bolso aqui por dentro e posiciona ele aqui, começando na marcação de meio centímetro. Então, posicionou ele aqui dentro, vai passar uma costura reta aqui, prendendo um lado primeiro. E com o bolsinho interno fixado, a gente já pode passar uma costura nessa lateral inteira. Agora, pela abertura do forro do outro lado, a gente vai colocar a mão aqui por dentro e vai puxar o bolsinho interno até que ele chegue nessa lateral aqui. Olhando pelo lado da marcação, a gente vai chegar com esse bolsinho até ele ficar posicionado aqui na altura daquele meio centímetro acima da caixinha de leite. Endireita bem o forro. E aí a gente vai passar uma costura reta aqui, prendendo o bolsinho desse lado também. Agora é hora de cortar o tecido para fazer a caixinha de leite. Muito cuidado no forro para você não cortar o bolso que já está ali dentro. Então corta com bastante cuidado aqui, porque o bolso está bem pertinho aqui da marcação.
Agora é hora de dobrar a caixinha de leite, encontrar aqui os dois lados dela e passar uma costura em cada uma das 4. Para não ficar muito grosso, você pode abrir o excesso da costura para ele ficar mais espalhado, metade para cada lado. Costura da caixinha de leite finalizada, fizemos todas as 4, então agora é hora de, pela abertura que ficou aqui perto do zíper, só no forro, começar a desvirar a peça. Como a gente estruturou essa peça com manta e TNT, a tendência é que ela fique bem firme, o que é muito bom. Só que na hora de desvirar, precisa tomar um pouco de cuidado para não acabar rasgando a abertura. Então vai desvirando bem devagar, com bastante calma. Confere se a pontinha do seu zíper ficou solta, ela deve ficar solta assim. E aí, desvira bem todas as partes, inclusive as partes da caixinha de leite, é importante que fiquem com a pontinha bem desvirada. E agora é hora da gente colocar esse forro da abertura no lugar e rebater essa costura na volta toda do zíper aqui em cima. Então é hora de encaixar a necessaire na máquina e com uma linha de cor bem discreta, a gente vai rebater a costura então na volta toda. Muita atenção naquela parte que ficou aberta, por onde a gente acabou de desvirar, para que com essa costura a gente consiga já fechar aquela abertura e não fique nada para trás aberto. Essa é a nossa peça finalizada, ela fica muito bonita, é uma necessaire muito útil, como toda necessaire, mas essa em especial por conta do bolso de zíper que ela tem aqui dentro, que acaba criando até uma divisória aqui no bolso principal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou mesmo, comenta aqui embaixo sobre a aula, deixa uma mensagem para mim também, lembrando que essa foi uma aula especial e comemorativa dos meus 30 anos de idade. Foi um prazer ter vocês aqui mais uma vez, eu sempre agradeço muito por vocês aproveitarem todo o conteúdo que eu criei para vocês aqui no canal. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações. A gente se vê em breve em mais uma aula.